Obrigado, Ivoneide. A pergunta, a questão é a seguinte: existem 3 tipos de azeis, e às vezes a gente confunde o terreno vazio dentro de um azeis com azeis de vazio. São 2 coisas diferentes. Né? O que foi atacado foi o terreno vazio dentro de azeis, que isso lhe prejudicou. Né? O nosso compromisso é voltar ao estágio anterior conforme foi aprovado no plano diretor. Que é o seguinte, uma coisa, tem ZEIs tipo 1, tipo 2, tipo 3. As ZEIs de vazio são terrenos vazios que, em razão da sua localização, têm interesse social para habitação. Ok? Aí as outras ZEIs, como as ZEIs tipo 2, que é as ZEIs de conjuntos habitacionais, né, em situação precária, e as ZEIs de tipo 1, que são essas ZEIs, são as comunidades, como Poço da Draga, que no seu interior, no mapeamento das ZEIs, tem imóveis vazios, né, terrenos vazios, ok? A alteração que aconteceu, né, não foi nas ZEIs de vazio, foi em retirar os terrenos vazios de dentro das ZEIs. O que faz o seguinte: não permite que, inclusive no plano de gestão, você possa, no plano de gestão das ZEIs, você possa dar um novo uso àquele imóvel vazio. Portanto, o nosso compromisso é voltar ao estágio anterior do plano diretor. Nós temos que lutar isso, né? Nós temos que lutar por isso juntos. E, segundo, nós temos que regulamentar, nós temos que ter os planos de gestão. Porque não adianta. De que adianta uma conquista estar lá na lei se ela não sai da lei? Né? Foi uma conquista importante. Eu acho que muito importante o fortalezense, né, que está nos assistindo, ele vê isso. Foi uma das maiores conquistas do movimento de reforma urbana em Fortaleza. Foi a conquista das ZEIs. Foi muito, muito importante isso. E essa conquista, ela foi golpeada pela atual gestão. Não tem outro jeito de dizer. Ela foi golpeada pela atual gestão. Portanto, quem está na luta pela reforma urbana, quem está na luta por um projeto de cidade mais democrática, nós temos que lutar pela volta do estágio anterior, da gente ter os imóveis vazios de volta às ZEIs. E segundo, pela regulamentação das ZEIs, todas elas. Porque isso é a garantia da dignidade, isso é a garantia do direito à moradia, isso é a garantia de uma cidade que não seja a cidade da apartação. Isso que ela disse, Ivone disse. Tem uma lógica, essa lógica de periferização, de expulsão dos pobres, né? De tirar, vai tirando as comunidades, vai tirando, né? Eu tenho tios, né, que eles moravam na Praia de Iracema. A história de vida deles é a história da periferização, né? Ele vai. Por quê? Porque o lugar central vai ficando caro. Quando, na verdade, a lógica da cidade deveria ser o inverso. A manutenção, digamos, de um determinado uso de moradia popular e convivendo com outros usos pode ser dado de forma democrática. Pode ser dado, e isso é muito interessante. A ação governamental, ela deveria servir para isso, para permitir assim porque isto é o que dá certo em outras regiões do mundo. Isso é o que dá certo em cidades brasileiras. Isso é o que dá certo em cidades brasileiras que conseguiram manter o seu patrimônio histórico. Quando você vai para determinadas cidades, quando você pensa em algumas cidades brasileiras, você lembra do patrimônio histórico, você lembra da possibilidade daquele patrimônio histórico tá ali, né, convivendo com o entretenimento e cultura atual, né? A ação governamental é para isso. Ela tem que servir para isso. Não é para outra, né? Você não faz política de terra arrasada e depois você coloca um outro uso em cima. Por isso para nós é tão importante esta visão sobre a cidade. É uma visão sobre a cidade que a gente tá partilhando aqui, de uma cidade democrática, de uma cidade de encontro, não da cidade da apartação, não da cidade do medo, da cidade. Olha, um professor da Universidade Federal do Ceará fez uma pesquisa sobre turismo sexual e exploração sexual no turismo. Então ele veio fazer várias entrevistas aqui. Está na tese de doutorado dele. Eu li essa tese de doutorado. Uma das perguntas a uma adolescente que estava no circuito da exploração aqui era: por que você vem para cá? A resposta dela é: porque aqui é mais bonito do que do lugar onde eu moro. É a cara da apartação territorial, né? Claro que há muitos motivos
né, nesse deslocamento dela. Né? E pelo que eu me lembro aqui, salvo a memória, ela era do Bom Jardim. Então, veja só, a cidade é a cidade da apartação, né? É a cidade desse desencontro. Nós temos que pensar que Fortaleza é aqui e é também o Bom Jardim. É o Marrocos, né? Lá o Parque Presidente Vargas, o Jardim Fluminense, o Jardim Cearense. Então, como é que a gente cria, né, fluxos que sejam mais democráticos, que não sejam de uma apartação? Acho que esse é o nosso horizonte. Nós temos que pensar nisso. Nós não podemos ser a segunda cidade mais desigual do Brasil. Ou seja, todos os nossos... Eu arrisco a dizer que boa parte dos nossos problemas vem daí. Dessa cidade que ela não se encontra, né? Uma cidade em que as pessoas não caminham, né? Os setores médios não usam o espaço público, né? Uma parte da infância de setores médios ela é vivida, né? Uma parte da infância nos setores periféricos, né? Essa infância está sendo roubada pela violência, né? Pelo medo. E os setores médios, a infância ela é aprisionada na lógica da ultra, né? do pânico, do medo. É uma cidade em que os problemas de saúde mental explodiram. Explodiram. E tem a ver com o modelo de cidade que nós somos. Por que é que tem tanto adoecimento mental em Fortaleza? Por que é uma cidade que causa tanta tristeza, causa tanto pânico, que produz isso? Porque tem a ver com esse modo de vida. Esse modo de vida. Portanto, nós nos insurgimos contra um modo de vida na cidade. A cidade ela é o espaço de um determinado modo de viver. Né? É um determinado modo de viver. A apartação. Né? Nós temos que ser, né, mais generosos com o espaço público. Para nós temos que ter uma outra lógica com a cidade. A cidade não pode ser esse desencontro, o pânico, a apartação, o medo. Ela tem que ser outra coisa. É fácil? Não. Não. É plano estratégico, capacidade de manter investimento, controle social democrático, debate público. Né? Por exemplo, eu tenho buscado... Nós estamos na reta final da campanha. Eu tenho buscado debater a cidade. Planejamento estratégico, concepção de cidade, concepção de espaço urbano, democracia na cidade, tecnologia na cidade. Tenho falado muito sobre tecnologia da informação na cidade. Como é que o conhecimento pode estar a favor da democracia, né? Da tecnologia da informação. Tenho falado de cultura, de equipamento cultural. Tenho falado muito disso. Às vezes eu me ressinto que a publicidade tomou conta da política. Né? As máquinas contratam máquinas publicitárias que tiram do colete determinadas propostas publicitárias e ocupam o espaço da política. E a cidade, que era para ser debatida, não é debatida. Né? Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Né? A par de convergências ou divergências, nós estamos aqui querendo discutir Fortaleza, discutir, né, a cidade, discutir com seus moradores, né, discutir, né, uma cidade que ela pode ser. Ou seja, eu queria, né, já ir para os finalmente dizendo isso. O que vai ser o futuro? A política tem que ser o lugar para discutir o presente e o futuro. Né? Um presente e o futuro. Acho que a política tinha que ser isso. Né? Portanto, para nós, assim, nós estamos buscando guardar nossa coerência com as nossas lutas, né? Nós estamos tentando guardar isso. Nós queremos, sobretudo, a cidade. Quando a gente pensa a cidade democrática, a cidade de direitos, a gente pensa isso, né? Nos incomoda a cidade da apartação, a cidade do, né, a cidade de empresariamento, no sentido de que a cidade vira mercadoria. Nós temos que pensar a cidade como né, a cidade, sobretudo o espaço público, como é que as atividades econômicas se relacionam de forma justa com o espaço público. O futuro e o presente. Eu gosto muito de pensar que o futuro, né, ele é fruto das escolhas que a gente faz no presente, isso é óbvio. Mas nós temos basicamente duas escolhas. Ou a gente vai repetir o presente no futuro, ou seja, tudo isso que está no nosso entorno vai se repetir, né? A destruição do tecido urbano, a destruição do espaço público, do encontro. É isso, né? Fortaleza é um pouco a dissolução do espaço urbano,
não é isso? Né? Todo mundo, você tem 50 anos, todo mundo tem uma memória de Fortaleza. Qual é a memória de Fortaleza que você tem? E qual é a memória que os seus filhos têm de Fortaleza? Compare a memória da sua infância com a memória da infância dos seus filhos. Faça esse exercício. Todos nós temos uma memória. A memória ela é muito, muito importante. Muito importante. Portanto, eu tenho dito que hoje Fortaleza vive uma certa... A minha memória de Fortaleza já é muito distante, né? A memória da minha infância já é muito distante da memória da infância que existe hoje. Eu me lembro de uma cidade em que podia-se andar a pé, né? Em determinados territórios, né? E que não era conflitualidade, não era conflito, não é? Em que o espaço público ele era ocupado, né, de um outro jeito. Portanto, uma opção é repetir o presente no futuro. A repetição do presente no futuro é o presente piorado. O que vai ser se a gente não combater o crack? O que vai ser se a gente não enfrentar claramente o extermínio da juventude? O que vai ser se a gente não enfrentar a falta de saneamento? Né? Vai ser o futuro vai ser o presente piorado. Agora tem uma outra opção. A outra opção é a opção que eu me filio. É a opção que a gente pode conjugar esforços para reinventar o futuro, né? Mais saneamento, combater o extermínio da juventude, né? Garantir os direitos das comunidades, garantir os direitos humanos. Não, acho que tem essa, né? Nós temos esse desafio. Portanto, eu sou da segunda opção. Eu quero participar do processo, não é só de é um processo coletivo de reinvenção do futuro. E isso, ele é muito concreto. Ele tem curto, médio e longo prazo. Ele passa pelo saneamento, ele passa pelo conselho de ZEIS, ele passa pelo conselho de comunidade, ele passa por uma mobilidade que seja uma mobilidade que não seja baseada exclusivamente no carro individual, né? Mas que tenha um transporte público que você possa, de fato, confiar no transporte público, você possa ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, utilizando o transporte público. Essa foi a saída para as cidades no mundo. Não foi universalizar o transporte individual. O modelo norte-americano de, né, uma pessoa, um carro, faliu. Olha São Paulo, faliu. Esse modelo faliu. Esse modelo produziu acidente, produziu morte, produziu poluição, produziu estresse urbano, produziu gasto. Este modelo faliu, né? O modelo que a gente quer é um modelo que outras cidades já percorreram, um modelo de transporte público de qualidade. E nós temos riqueza, nós temos não dá para dizer, não dá para botar na conta da nossa pobreza. Nós temos riqueza social produzida que dê conta, por exemplo, de um padrão de transporte de qualidade, né? Mobilidade. Está aqui o João Alfredo, que é autor do sistema cicloviário, que até hoje a prefeitura não botou em prática. 1/3 da população economicamente ativa no mercado informal, o pintor de parede, o transporte, né? Ele vai o quê? Você olha ali, ele anda de bicicleta. Você pega 5 da tarde. 5 da tarde, né? Olha ali a Cônego de Castro, a Fernandes Távora, a Augusto dos Anjos, a Osório de Paiva, a Frei Cirilo, né? Por exemplo, para não ficar só numa região, né? A Gomes de Matos, a Alberto Magno, né? Você, né, vai olhando ali. Não. São os trabalhadores voltando, indo e voltando. Sobretudo por quê? Porque eles não têm vale transporte. Metade da economia é informal. Quem está na economia informal sabe que você dá 40, 50 passagens, R$100 por mês, já faz falta. Faz falta, né? Faz falta no orçamento doméstico. Portanto, é importante a gente pensar uma mobilidade que também integre este trabalhador. Eu vou repetir, metade da economia de Fortaleza ela é informal. E há muitos trabalhadores que se deslocam a pé ou de bicicleta exatamente porque estão na economia informal, não estão no vale transporte. É necessário integrar essa população no sistema de transporte. Nós temos 1.800 ônibus hoje, né? E nós estamos muito aquém do ponto de vista de uso de tecnologia da informação. O que eu tenho dito assim, quando eu falo desse paradigma, o que eu tenho a dizer? Nós temos horizonte, que é fundamental para um gestor, é ter horizonte, mas nós temos também agenda prática. Nós temos uma agenda prática de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, temos ou não temos o desafio gigantesco de fazer da educação pública uma educação de boa qualidade?
Né? Eu estou falando aqui, olha, quando eu estou falando do saneamento, do enfrentamento do extermínio da juventude, eu estou falando de agendas muito concretas. Temos ou não temos o desafio de fazer da saúde pública uma saúde de qualidade? Né? É essa cidade que a gente está falando. Posto de saúde não pode faltar remédio de verme. Não pode faltar, e estava faltando remédio de verme. Só que tinha o remédio lá no centro de distribuição. Problema de gestão. Problema, às vezes, de tecnologia. Problema de gestão, inclusive de TI, de tecnologia de informação. Porque o médico, às vezes, prescreve. Quando o médico abre para prescrever, ele vê lá, olha, no meu posto tem tantas unidades. Ele prescreve, aí o paciente sai com a receita, vai para a farmácia do posto, não tem. Ah, mas o doutor disse que tinha. Lá no computador ele viu que tinha. Tem problema. Eu estou dizendo que às vezes a gente olha problemas, né? Tem problema desta monta. De não ter gestão do estoque. Eu estou dizendo isso porque eu sei. Eu estou dizendo isso porque eu tenho testemunho disso. De gestão do estoque do medicamento. Gestão do estoque, que não consegue sequer ter a gestão do estoque do medicamento. Veja o tamanho dos nossos desafios e vejo o tamanho da fragilidade, né, de gestão que tem hoje. Portanto, eu acho que a gente tem que aí mobilizar as pessoas. Nós temos que mobilizar as pessoas. As pessoas não podem se desencantar com Fortaleza e com a política. Não pode. As pessoas não podem perder esperança. Qual é o nosso maior adversário? É a máquina do governo? Do governador? Ou a máquina da prefeita e da prefeitura? Não acho não. Essas máquinas não me intimidam. São grandes, são gigantescas, milionárias. Um cheque que uma construtora deu, né, para um candidato é maior do que a minha campanha todinha. Um cheque. É impressionante, né? Isso. Eu vou repetir. Esses dados são dados públicos. Está lá no site do TSE. Você entra lá, você pega a segunda parcial, você vê. Um cheque que uma construtora dá, e aí entra a questão do financiamento, né? Por que é que das 60 empresas que doaram, 60 e poucas empresas que doaram, né, a maioria é da construção civil, é isso? 30 tem contrato com a prefeitura, né? Das 50 e poucas que doaram para o candidato da prefeitura, 30 tem contrato com a prefeitura. Isso não podia ser mais, né? A legislação permitia isso, né? Ou seja, de 50 empresas que doaram, 30 tem contrato com a prefeitura, né? 30 tem contratos atuais, não é isso? Tem contratos atuais com a prefeitura. Pois bem, são dados públicos, né? Ainda bem que a lei do acesso à informação nos dá isso, né? Eu acho que as pessoas às vezes não veem que o Brasil tem avanço, né? A lei do acesso à informação é um avanço. A lei do acesso à informação é um avanço. Hoje nós sabemos, antes da campanha terminar, nós sabemos que tem tantas empresas e tal. Aí eu não tenho medo. Não tenho medo disso, não me intimido. Isso não me intimida, esse volume gigantesco de dinheiro, campanhas milionárias. Não. Você sabe o que me deixa... Sabe o que é? É a desesperança. É você entregar para a pessoa e dizer assim, aí a pessoa, mas eu não, né? Eu não acredito mais. Eu acho que as pessoas têm muitos motivos para não acreditar. Eu acho. Tem muitos motivos para não acreditar. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, nós estamos mostrando na prática que é possível fazer diferente, que tudo pode ser diferente, que nada é impossível de mudar. Né? É esse o centro da nossa relação com a política e com a vida. De que a única coisa, né, permanente é o movimento. Né? Então, nós estamos em movimento. A política está em movimento. Portanto, eu queria chamar as pessoas para isso. Para que elas entrem em movimento e que elas não se deixem capturar pela desesperança, pela descrença. E aí é muito importante, estou aqui com um vereador do lado, né, que nos orgulha muito, João Alfredo, dizer o seguinte, a renovação não pode ser uma renovação só na prefeitura. Eu tenho dito muito isso, fortalezense. Fortaleza não tem uma Câmara Municipal que esteja à altura de seus desafios. Você aí, em casa, quem é que lhe representa? Você se sente representado por quem? Portanto, nós precisamos criar alternativa para a prefeitura e para a Câmara Municipal. Nós precisamos ter, de fato, uma Câmara Municipal que esteja à altura dos nossos desafios. Por isso que eu tenho dito, nós estamos fazendo campanha como um time, como um coletivo. Eu tenho repetido,
Quem votar 50 para prefeito, vota 50 para vereador. Você sabe, eu fui o segundo mais votado em Fortaleza para deputado federal em 2010. Eu tive 114 mil votos. Eu não sou deputado federal hoje por causa do quociente eleitoral. Portanto, não vamos deixar isso acontecer novamente. A cidade não merece isso. Nós precisamos de uma Câmara Municipal à altura dos desafios de Fortaleza. Portanto, nós do PSOL e do PCB, nós temos um time, né, de trabalhadores, de trabalhadoras. Está aqui o João Alfredo, que é nosso vereador, né? Portanto, nós temos um time. Nós precisamos, né, que esse time ele se alargue, né? Ele se amplie lá na Câmara Municipal. Portanto, nós estamos juntos fazendo essa campanha para a Prefeitura e também para a Câmara Municipal. Eu queria agradecer, né, ao grupo da Praia de Iracema, na pessoa do Cláudio Ari, agradecer a dona Ivoneide aqui também, né? Obrigado, agradecer ao João Alfredo, agradecer aos presentes, né? Agradecer aos companheiros que registraram aqui a imagem desse momento e dizer isso, assim, né? Nós estamos abertos ao debate e com todos os segmentos da cidade, porque para nós é isso. Vou repetir, nós queremos fazer da campanha um exemplo do que a gente quer fazer na gestão. Portanto, nós estamos abertos a todos os segmentos, porque nós queremos que essa gestão seja uma gestão que, de fato, esteja aberta à cidade, para a cidade, com a cidade. Nós queremos que a cidade, o espaço público, o interesse público, ele seja maior, que ele seja bem cuidado, que ele seja valorizado. Esse é o nosso grande desafio. É desprivatizar a política em Fortaleza e fazer a política um lugar da afirmação do interesse público. Eu agradeço a presença do senhor Renato Roseno e de todos. E vamos continuar em frente. Obrigado a todos, tenham boa tarde.